viva, caros amigos, os nossos votos de muito bom dia. Bem-vindos para mais uma edição da nossa revista da semana. É sempre bom e importante podermos aqui partilhar alguns dos temas escolhidos para os nossos convidados. Manuel Pinheiro, Mário Aragão e também o Fernandes Bambi. Bom dia. Bom dia, muito bom dia, João Pinto. Bom sábado. Bom dia, João. Bom dia, caros colegas. Obrigado. E votos extensivos aos telespectadores dessa magnífica casa de televisão. Podes falar. Bom dia a todos os telespectadores em território nacional, angolanos, não é? E também aqueles angolanos que se encontram na diáspora, que muito necessitam deste abraço fraterno desde a pátria, porque muitas vezes nós, quando estamos no estrangeiro, necessitamos sempre deste calor. Aragão. Bom dia, João Pinto. Bom dia, prezados colegas, Dr. Pinheiro e Fernando Bambi, os nossos bons telespectadores, provavelmente a razão da nossa presença aqui aos sábados, e não esquecer os nossos bons jovens que estão na diáspora e não só, aqueles que vão à busca do conhecimento para virem contribuir aqui na nossa pátria Angola. Muito bem. Angola vai à final, hein? Da COSAFA. Vocês gostam de futebol? Sim, temos estado a acompanhar. Vocês não têm cara que gostam de futebol. Eu acompanho. Eu acompanho. Se calhar futebol. perguntaríamos qual é a cara do futebol. Não, vigoroso. Hã? João Pinto não acredita que o Dr. Pinheiro seja vigoroso? Não, Ele jogou muito no Kwanza Sul. Não joguei muito no Kwanza Sul, mas tive participação desportiva no meu... Durante a formação. Sim, na minha estrutura de formação, e acompanho o futebol, mas... Onde estavas não gostam muito de futebol, é mais beisebol, não é? Sim, era mais beisebol, beisebol, basquetebol, voleibol. Um intenso movimento desportivo da nossa infância. Ok. E foi muito bom. Muito bem, vamos aguardar agora que frente à África do Sul, Angola consiga trazer a taça. João, só uma nota. O futebol é daquelas... É o tipo de desporto que une multidões, não é? E é um fator de unidade e reconciliação nacional. E visto no CAN, né? Pois é, ficamos então... todos engajados a ver a seleção. Eufóricos. E também o Petro vai jogar para a final da Taça Bal. Sim. Enfim, ok. Esta semana ficou marcada essencialmente aqui na televisão pública de Angola, com a entrevista do presidente João Lourenço, entrevista exclusiva à TPA, onde foram abordados vários assuntos. Conduzida por Ernesto Bartolomeu, o Presidente da República falou do processo, mas esta é outra matéria que nós iremos falar mais lá para frente. Ora, tendo em conta que, de facto, há esta possibilidade de depois falarmos disto mais lá para o fim, vamos começar aqui com esta história que tem a ver com a reunião da Federação Mundial de Bolsas de Diamante. Aragão, na semana passada nós até falávamos na questão que tinha a ver com joias, negócios, etc., não é? Sim. Poderemos então abordar um pouco sobre isso, a inserção que Angola teve em Las Vegas agora nessa questão dos diamantes. João, permita-me aqui dar aqui primeiro duas notas. A primeira nota para o Ministério, o Mintix, que está agora a realizar o 5º fórum do Angotic Angola, que está a ser um fórum muito bem gizado, organizado. Teve o senhor Ministro de Estado para a Coordenação Econômica a prestigiar o ato em representação de Sua Excelência, senhor Presidente da República. Tive a hombridade de visitar esta feira. Está a ser uma feira muito interessante. É importante também convidar aqui os telespectadores, os colegas que ainda não estiveram neste local, porque está a ser uma feira muito bem interessante, e aqui parabenizar mesmo o Mintix, o senhor Ministro Mário Oliveira, à luz também daquilo que são, ou que será as festividades da Independência Nacional dos 50 anos do nosso país. Agora, permita-me também felicitar o Ministro Diamantino de Azevedo, entrando já no nosso tema, porque o senhor Ministro, de acordo com esta mesma reunião que o João já fez referência, o senhor Ministro, durante o encontro, foi
galardoado com o prêmio de membro honorário vitalício, reconhecido a sua participação ativa na defesa dos diamantes naturais. Portanto, nós temos um ministério que, de facto, tem estado a olhar aquilo que tem sido os recursos naturais, e aqui propriamente o diamante natural. São este mesmo diamante natural que foi debatido na terça-feira, dia 10 de junho, em que Angola pretende aderir à Federação Mundial de Bolsas de Diamantes, num futuro breve, onde o senhor ministro apresentou a sua situação, ou a situação atual da Angola e as perspectivas da indústria diamantífera angolana. É preciso dizer que em Angola há bons recursos naturais, e um deles é o diamante natural, e esse mesmo diamante natural deve catapultar aquilo que também tem sido o Orçamento Geral do Estado. Nós discutimos muito sobre petróleo, mas não discutimos muito sobre aquilo que tem sido a venda dos diamantes. E o senhor ministro em Nova Iorque foi então discutir e trazer a ideia e o perfil da Angola para que nós possamos também englobar ou aglutinar aquilo que é o diamante no nosso país, principalmente o diamante natural. É preciso recordar também que o senhor ministro apresentou a proposta de uma reunião daqueles países que produzem o diamante a nível da África. Estamos a falar mormente de quase 5 países. Está o Botsuana, Angola, a África do Sul, a RDC, a Namíbia e a Zâmbia. Este encontro que será presidido pelos ministros e encabeçado pelo nosso ministro no dia 18 de junho, 2 dias antes daquilo que será o grande fórum econômico Estados Unidos África aqui no nosso país. Portanto, estamos a ver um ministério que, de facto, tem estado a trabalhar, tem estado na dinâmica do mundo internacional, das vendas, quer do petróleo, quer do diamante e outros recursos minerais. Portanto, eu penso que foi uma atividade muito profícua e o seu ministro teve bem no seu discurso quando dizia de que Angola é um palco apropriado para poder investir no setor diamantífero natural. Domingos das Neves, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Está tudo bem? Sábado começou... Bem, né? com o doutor aqui. Bom dia, doutor Domingos. Bambi, diamantes naturais, diamantes sintéticos, esta questão ligada a desta Federação Mundial, a reunião que aconteceu há pouco tempo. João, permita-me aqui alinhar-me um pouco naquilo que foi a narrativa do Dr. Aragão, na medida em que se constatam nos últimos tempos uma dinâmica muito interessante por parte dos titulares dos mais variados departamentos ministeriais, sobretudo na participação em certames de dimensão mundial, onde Angola começa de facto a ser um habitué, e exatamente na discussão de temas transversais e que propiciam o desenvolvimento econômico. Nós, na semana passada, estivemos aqui a falar, por exemplo, das realizações a nível do Ministério das Pescas e também dos setores dos diamantes. Essa semana voltamos aqui com essa mesma narrativa pelo facto do setor dos diamantes voltar-nos propiciar esse momento da abordagem, que é interessante, não é? Na medida em que a participação nesses fóruns projeta a imagem de Angola, mas faz com que os titulares desses departamentos ministeriais consigam, acima de tudo, não é, obter know-how, parcerias, mas encontrar políticas, não é, como valorizar a produção nacional. E particularmente a componente dos diamantes, que é um dos nossos recursos estratégicos. É verdade que fala-se dessa dupla perspectiva dos diamantes naturais e dos sintéticos, mas Angola, pelo seu potencial, ainda está na visão dos diamantes naturais, que é esse que mais abundam, que temos essa capacidade quase que ainda por ser explorada. Queremos acreditar que este evento de dimensão mundial, onde contou com personalidades
dos mais variados países produtores. Aqui a destacar, por exemplo, o convite feito ao presidente do Botsuana, que aliás é um país que nas lidas diamantíferas é um potencial. Maior em África. Sim, maior por enquanto. É possível que Angola pode ser maior, não é? Temos ainda um potencial que precisa ser descoberto. Então, acreditamos que o evento surge num momento interessante e, de facto, que os debates que vão redundar desse encontro possam propiciar, não é, para trazer uma nova perspectiva no domínio da exploração diamantífera em Angola. E aí, Miguel Pinheiro? Não, na sequência daquilo que já foi abordado aqui. Constitucional? É constitucional o desenvolvimento do país e também da personalidade dos seus cidadãos. Aliás, está enmarcado no princípio da dignidade da pessoa humana. No fim de tudo isto vai culminar na dignidade da pessoa humana. E não podemos retirar a dignidade constitucional que tudo isso tem. Mas, caindo aqui no tema, dizer que esta bolsa, essa federação de bolsas, são cerca de 27 bolsas de diamantes, diamantes em bruto. Portanto, essa é uma federação. O nosso país não fazia parte deste grupo. E a partir deste evento que o nosso país vai participar mais. E esta reunião teve como propósito promover a indústria diamantífera, as boas práticas, a preservação do diamante em bruto, a preservação, assegurar o diamante em bruto, natural, né? Não estamos a falar do sintético. Portanto, essa foi uma grande oportunidade que deu visibilidade ao nosso país. Na sequência daquilo que os colegas já disseram, dizer que o Ministério temos estado a ver que tem uma dinâmica bastante forte com a presença do ministro Diamantino de Azevedo. E pronto, vamos aguardar pelos resultados. E também dizer que dia 18, na sequência de tudo isso, haverá uma reunião aqui em Luanda de ministros da área e que tudo isso vai no sentido de projetar a economia do país e também corresponde às políticas do titular do Poder Executivo no domínio da diversificação da economia. Portanto, isto é uma ação bem conseguida daquilo que todos nós, angolanos e instituições, desejamos para o nosso país. Ok. São essas abordagens, Fernando Bambi, o Aragão. O que é que o Domingos Neves está a dizer? Essa abordagem dos diamantes tirando todos aqueles aspectos já ligados, que já falamos aqui muitas vezes, mas ele como negócio, Domingos Neves? Eu acho que Angola tem um grande potencial neste sentido, porquanto tem zonas, digamos assim, muito férteis na questão da exploração diamantífera, isso é sem sombras de dúvidas. E, aliás, tem uma almofada considerável de contribuição, vai tendo uma almofada considerável na contribuição para o nosso Orçamento Geral do Estado, não é? E Angola também tem tanto é assim que e creio que a qualidade dos diamantes de Angola não são discutíveis, são indiscutíveis, e tanto é assim que é um palco que atrai o garimpo de muita gente que vem até de fazer este tipo de trabalho de forma ilegal. Eu acho que e faz todo sentido Angola participar na bolsa de diamante a nível do mundo, por causa também da qualidade do seu diamante. E eu acho que isso é um reconhecimento muito importante do trabalho que vai sendo feito, quer a nível das instituições governamentais, como o Ministério dos Recursos Minerais, e também as empresas privadas que vão indo participando neste concurso de exploração diamantífera. Eu acho que esses fóruns são muito importantes, como
essas reuniões, essas bolsas são muito importantes, de modo que demonstra a valorização do nosso diamante. Mas eu acho que há um aspecto que nós temos que ter em conta, que eu já falei aqui várias vezes e vou repetir, é a necessidade de colocar em primeiro lugar o impacto positivo sobre as pessoas, sobre os cidadãos, dessas zonas onde se exploram os diamantes. Isso é que não tem estado a acontecer de uma maneira mais incisiva. Vai tendo apoios lentos, vai tendo investimentos lentos, mas eu acho que é preciso intensificar isso, porque se os nossos diamantes têm alta qualificação, portanto, no comércio internacional, com maior razão que deve ter, portanto, o rendimento disto, o rendimento financeiro disto, deve ter um impacto maior na vida, deve incidir mais na vida dos cidadãos, das populações que vivem nessas zonas, por um lado. Por outro lado, é sempre ter... o diamante é um recurso também não renovável, né? E ter a necessidade de que a exploração que é feita nessas zonas, quando não tem-se em conta, sobretudo, os aspectos ambientais, ela causa, no tempo, os chamados desastres ambientais também, né? Então é preciso criar, é verdade que o diamante é um bem necessário para nós, porque traz rendimentos necessários para a nossa sobrevivência, para a nossa afirmação e para a projeção do nosso desenvolvimento como país e como cidadãos, mas é preciso ter em conta o equilíbrio ambiental, que eu acho que este é um dos aspectos mais fracos no elo daquilo que é o processo de exploração e produção diamantífera em Angola. Há aqui um pequeno atraso. Desde 2022 está prevista a criação da Bolsa de Diamantes de Angola. De facto, isso o que é que traria, na vossa opinião, para mexer o mercado? É um grande atrativo. Mas está atrasado, né? 2022, estamos em 2025. Bom, eu espero que com nossas intervenções aqui, nós sabemos a nossa qualidade de não nomeados. Não nomeados e comentadores não nomeados, incentive, catalise quem de direito a promover essa iniciativa. E, de facto, seria muito bom para nós, porque dentro desse contexto do desenvolvimento econômico diversificado e mesmo do turismo, há quem poderá se deslocar só para Angola para ver como é que o diamante é. Acredito que muitos angolanos também nunca viram o diamante, porque apesar de nós sermos um país produtor... Mas a bolsa não é para ver o diamante. Não, a bolsa é para cotar o diamante, não é para venda de diamante e também para também as pessoas terem a noção de como é que é o comércio de diamante. Quer dizer, nós também assim teremos... Inclusivamente, esta bolsa pode ajudar a evitar, digamos, a venda ilegal de diamantes. Porque todos aqueles que têm diamantes, que podem achar um diamante, vão levá-lo a um órgão apropriado e aí ser cotado. Porque é assim, nós, à luz, por exemplo, do Código Civil, o Código Civil fala de coisas que podem ser achadas. Qual é a percentagem? Porque o diamante é do Estado. Quer dizer, imagina que o João Pinto acha um diamante. Será que todo o valor do diamante é seu? Eu acho que aí tem que haver uma certa entre quem achou e quem é o dono do recurso. Tem que haver aqui uma compensação, uma boa partilha. Só que entre nós, as pessoas, os nossos compatriotas, até estrangeiros que vêm para aqui, às vezes, ilegalmente, não acham. Esses fazem garimpo ilegal, mas aqueles que acham também sentem-se como dono do próprio diamante inteiramente. Porque havia uma bolsa paralela, não é? Para quem conhece as Lundas, conhece os contuários, Pois. Aqueles cidadãos ficavam ali E é necessário regular isso da melhor maneira.
Eu posso falar mesmo, temos que criar aqui um direito mineiro, o direito mineiro, que é mais focado para a indústria diamantífera. Porque, como disse aqui o doutor Domingo das Neves, paralelamente a essas questões do diamante, temos também questões muito preocupantes ligadas à salvaguarda do meio ambiente. Portanto, essa matéria, e aqui na região leste, que o João Pinto conhece bem, sabe que há muita agressão ao meio ambiente. E é necessário acautelar isto e também acautelar o futuro das futuras gerações. Portanto, são essas coisas que nós devemos acentuar. Mas dizer que os diamantes, que sejam da Lunda, que sejam do Cunene, que estejam no mar, ou que estejam do Kwanza Sul, de Cabinda, etc., são todo patrimônio nacional que deve ir para o Orçamento Geral do Estado. E quem de direito fazer a sua boa administração. Ninguém pode se alvorar, ser o dono dos diamantes de per si só. Aqui vocês sabem que há essa história dos sintéticos. E isso é constitucional. Sintéticos e os naturais, géneros naturais onde Angola está a focar, inclusive o preço tem estado a cair um pouco devido exatamente à comercialização e o ministro Azevedo tem sido uma das pessoas que mais se bate em relação a esta questão. Angola tem, nesta altura, as suas reservas, não está a vender porque está a negociar, né? Aguardando. O que é que vocês acham dessas... O mundo vai continuar isso? Sintéticos, naturais? As pessoas preferem só a joia ou querem sentir que, de facto, aquele de diamante saiu mesmo da terra? João Pinto, acho que as opções podem ser entendidas de acordo com o contexto de cada realidade. E no caso particular de Angola, como fiz referência na minha primeira nota, eu acho que, dado o potencial natural que nós temos, enveredar pela via dos diamantes sintéticos ainda acreditamos que ainda não é prioridade. Não, Angola não está, né? Porque Angola tem potencial. Né? Sim, exatamente. Mas obviamente que para as nações que não têm o mesmo potencial natural que Angola, essas podem encontrar nos diamantes sintéticos como uma via para o desenvolvimento das suas economias. Entretanto, e vou ligar aqui à componente da questão que formulou ao meu colega das bolsas, elas obviamente são muito importantes para a promoção e a valorização do próprio diamante. Mas quando olho para o questionamento por que até ao momento nós não temos, claro que precisamos nos organizar. Não é? Precisamos, estive a acompanhar a narrativa do Dr. Pinheiro, é importante trabalharmos primeiro na legislação. Aliás, a semana passada também estivemos aqui a falar do quão é importante essa componente, não é, da legislação envolvendo os parceiros, mas fundamentalmente o cidadão nacional, que deve também estar informado, porque, por exemplo, essa componente que o Dr. Pinheiro levanta, não é, quer dizer, dos diamantes eventualmente achados, a responsabilidade que o Estado tem. Essa é uma questão que deve estar muito clara, não é, para evitar com que surjam, por exemplo, detenções ilegais, apropriamentos, surjam... Essa notícia apareceu, não é? Aquela de 2.000 pedras de diamantes apresendadas. Bem, 2.000 pedras, como se entende. Mas 2.000 pedras não podem ter sido achadas, não é? Acho que é resultado de um processo de exploração. Sim, de um processo de exploração a longo prazo e de forma clandestina. E, claro, é essa componente clandestina que, em certa medida, vem arruinando a própria economia nacional, um pouco por falta, não é, de uma certa transparência neste processo de concessão de direitos de exploração mineira. Então, achamos que é importante continuarmos a privilegiar pelos diamantes naturais e fazer com que exatamente esses diamantes possam, de facto, se reverter, não é? O cidadão comum possa, de facto, sentir, não é, o benefício de viver num país, não é, com
enorme potencial de diamante para que, de facto, o cidadão tenha contrapartida. É verdade que tem tido, mas muitas das vezes, e por conta também dos preços que fez referência, temos uma exploração, temos reservas apreciáveis e significativas, mas que não podem ser comercializadas por conta da depreciação do preço. Então, há que, de facto, encontrar-se políticas nesse sentido, e a componente da diversificação da economia é um elemento-chave, fundamentalmente também para cautelar, não é, o futuro das próximas gerações. Domingos das Neves, já foste lá comprar aquele diamante naquela rua de Antuérpia? Já fui a Antuérpia, mas não foi comprar aquele coisa para oferecer? Na bolsa da coisa. Essa é a parte que, de alguma forma, pode gerar outra questão ligada à diversificação. É abrir-se o setor para empresários, se calhar, não é? Sim, eu acho que nós, aqui em Angola, há pessoas, há empresas que já demonstraram terem capacidades mais do que suficientes para estar quer na área de exploração, quer na área de comercialização dos diamantes. Mesmo na toda a zona, a maior parte da zona do leste do país, há pessoas experimentadas, mais do que experimentadas nisso. Eu acho que é um aspecto que tem que se, de facto, ressaltar, que é o que o Dr. Pinheiro, em parte, disse, é a necessidade de uma perspectiva de termos uma bolsa de diamantes em Angola, é a perspectiva da regulamentação disto, né? deste mercado, deste segmento. E o vazio nisto e a não publicitação da legislação existente, sobretudo na questão da exploração até artesanal, e o garimpo é um bocadinho isso, exploração artesanal do diamante, quer dizer, dá estas nuvens cinzentas em que criam-se esses espaços nocivos, digamos assim, porque depois cada exploração ilegal é um espaço nocivo para a economia angolana, quer dizer, é uma degradação à economia angolana, é uma falta de contribuição à economia angolana. Então, eu acho que uma eventual bolsa, a implementação de uma eventual bolsa de diamantes em Angola vai criar dois benefícios. Primeiro, a necessidade de que as pessoas, as empresas, as cooperativas que estejam interessadas trabalhem com mais afinco para isso, porque existe, de facto, um mercado regulado para esta finalidade. E isto, a segunda consequência, vai fazer com que isto afaste sempre mais o perigo da exploração ilegal dos nossos diamantes. Então, quer dizer, e eu acho que nós temos que aproveitar esses recursos que temos agora, e nessa luta entre os naturais e os sintéticos, é claro que os sintéticos é uma forma da ilusão de ótica, mas funciona, né? Isto funciona, e então nós temos que começar a articular o quanto mais cedo a funcionabilidade e a flexibilidade do nosso mercado neste segmento. No fundo, Domingos das Neves, em vez da preocupação de se exportar e ir para os grandes mercados, Dubai, China, Antuérpia, Nova York, Las Vegas, etc., se ele tivesse uma possibilidade de se movimentar mesmo aqui, havia a possibilidade das pessoas virem cá comprar sem ter esse coisa. Eu acho que nós temos essa possibilidade. Quer dizer, temos condições, temos lugares, agora é só preparar porque temos experiência, temos bons negociantes. Portanto, isso pode-se fazer aqui. E, aliás, como acho que foi, não sei se é o Dr. Aragão ou o Dr. Pinheiro, mas alguém dos dois disse que, quer dizer, isto a montante cria condições para o fomento do turismo também. Antuérpia é um bocadinho isso. É isso, né? pois. Aragão, para fecharmos esse tema. Sim, eu penso que os colegas estão cobertos de razão, mas permitam-me aqui tranquilizar os colegas quando levantam a questão da lei. E o sábado passado estávamos aqui a discutir sobre este pacote. Eu penso que o Ministério de Mirempete remeteu à Assembleia Nacional em 2023 um pacote
de lei para ser alterado então aquilo que era a lei que regulava a exploração dos recursos minerais, e foi aprovada em 2023 esta mesma lei. Agora, eu entendo também de que é importante fortificar a mesma lei, na medida em que o Dr. Domingos das Neves levantou uma questão muito proeminente e preocupante sobre a responsabilidade social das empresas que exploram nas determinadas províncias, e que quando nós visitamos essas comunidades quase nada encontramos. Portanto, mas temos um ministro muito atento, temos um ministro que conhece o seu ministério, que quando fala, quando discursa com muita propriedade, trazendo as realidades daquilo que é o seu setor, quer do setor petrolífero, que não podemos esquecer, quer do setor dos diamantes e não só, mas eu entendo de que esta atividade foi uma atividade muito bem proeminente, que vai culminar, permita-me aqui voltar a dizer, que vai culminar com a próxima reunião no dia 18, onde vários chefes de Estados, vários ministros, aqui propriamente os ministros que tutelam estes ministérios em determinados países, vão então discutir aquilo que será a orientação política, a orientação de governo sobre a venda, a exploração de diamante nos países que muito exploram, quer Botsuana, Angola, África do Sul, RDC, Namíbia e Zâmbia, vão então aqui estar para então discutir. Portanto, temos um ministério que de facto conhece a realidade. É preciso dizer que, como diziam os colegas, com esta bolsa de valores, também naturalmente que nós vamos propiciar, sim senhora, o turismo em Angola. Portanto, foi então essa dinâmica do Sr. Ministro Azevedo com o seu Ministério fora de Angola. Esperemos nós que, de facto, esta intenção de Angola ser parte desta organização possa culminar então com aquilo que são os anseios do governo angolano. Ora bem, está aí então os diamantes. Os diamantes são eternos, é assim, né? São eternos. Marilyn Monroe, né? Nos filmes, hoje nós vemos os diamantes, fontes de conflito, diamantes de sangue, etc. Né? Hoje por hoje, conseguimos encontrar essa maneira deles serem profícuos para o nosso desenvolvimento. Pinheiro, vamos falar um bocadinho sobre há uma jornada de campo hoje, o Presidente da República vai a Mushima. Sim, o chefe de Estado... Mushima é uma área interessante. Vocês falaram de turismo. Sim. O chefe de Estado tem sido incansável na busca de soluções para resolver os problemas dos cidadãos angolanos, de nós, os cidadãos angolanos. E essa visita do campo também está mais nesta senda. Portanto, foi lançada uma empreitada na zona da Kisama, fundamentalmente aqui na Mushima, para a construção do santuário da Nossa Senhora da Mushima. Portanto, da Basílica, sim. Este é uma daquelas ações também que recupera a alma do povo angolano. Porque a maior parte dos angolanos, do modo geral, são cristãos. E a Mushima toca a sensibilidade do povo angolano. E eu acho que o presidente está a corresponder ao sentimento constitucional deste povo. E isto é digno de realce. E também é digno de realçar as relações do nosso país, da Angola, com a Santa Sé. Porque o nosso país, com base na construção desse santuário, essa perspectiva da construção do santuário foi objeto da abordagem entre os chefes de Estado, o nosso Presidente da República e Sua Santidade, o Papa Francisco, na altura. Até por isso, esse projeto até foi do tempo do Bento XVI, o cardeal Ratzinger. Portanto, neste sentido, penso que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, está a trilhar o melhor e um bom caminho que nós todos devemos saudar e encorajar. Agora, Pinheiro, essa coisa... Também portanto, outro... A Basílica pode ser o pomo Mushima, pode, depois disso,
criar-se uma especificidade interessante. Não, né? também há desenvolvimento, sim, há também requalificação de toda a área, de toda essa área. E dizer que este município aqui, Sama, é dos municípios mais, digamos, isolados aqui da província de Luanda. Agora é Colibengo. E agora é Colibengo. Mas isso vai dar-lhe um valor acrescido. Isso vai dar um valor acrescido. O Estado angolano também reparou a estrada. Porque um dos problemas aqui para chegar a Mushima é o problema de comunicação, o problema de vias. Portanto, há aqui um trabalho bem conseguido que pode dar resultados bastante, como aquela tua palavra que gosta de dizer, profícuos para o desenvolvimento não só daquela área, mas também do país em si. E, sobretudo, também termos a boa referência junto do nosso relacionamento com a Santa Sede. É necessário sabermos que nós temos uma concordata, temos um acordo entre a Santa Sede e o Estado angolano, e é necessário, nesse acordo também está a reparação de algumas instituições da Santa Igreja Católica. Portanto, penso que o chefe de Estado está muito bem nesta sua visita de campo. Tenho que provocar Domingos das Neves. Ele conhece mais nesta área. Okay? Sou leigo, Há o resumo fiel apenas nessa questão que tem a ver com a Basílica, ou vai muito mais além na análise? Não, eu acho que, pronto, a promessa é pública do Sr. Presidente da República de erigir a estrutura de uma basílica imponente ali, e eu acho que faz todo sentido. Não só a Mushima não é só um património dos cristãos, é um património nacional, e quando é um património nacional é um património que transcende até o próprio catolicismo, né? Porque vai a património mundial. Bom, mundial não sei, mas vai a património mundial. Mas vamos aqui ao nosso. Eu acho que e a história é interessante. Eu conheço histórias de pessoas que até são agnósticas, são ateias e vão a Mushima e porque admirar aquele património. Então eu acho que esta admiração que atrai gente que vem de várias partes de Angola e do mundo, carece de condições de estruturas modernas para acolher as pessoas, porque de facto um dos grandes déficits que tem a Mushima, e eu não vou com frequência a Mushima, e a primeira vez que eu fui fiquei praticamente admirado negativamente por ter uma ausência de estruturas, até coisas básicas como uma casa de banho decente, coisas assim. Quer dizer, isto não se pode conceber uma coisa dessa natureza. E eu acho que ela insere essa construção da Basílica, e muito bem concebida, insere-se naquilo que também é a rota do chamado turismo religioso, né? E eu acho que nós temos muita potencialidade, e a Mushima é uma delas, de o Estado, a partir da Mushima, ter arrecadação de receitas de várias ordens, porque quando estamos a falar do santuário, depois temos a falar de todas as estruturas contíguas a isto, como alojamentos, lugares para comer, livrarias, isso tudo estamos a falar de circulação de dinheiro, né? Então, portanto, de economia, e isso taxado dá para as almofadas do Estado, dá um bom dinheiro. Então, e nós não podemos desprezar isto, porque de facto esta coleta ajuda a crescer no orçamento geral do Estado também. E então eu acho que e faz todo sentido agora esse sinal positivo que o Sr. Presidente está a dar, porque depois houve um vazio, digamos, desde o anúncio da construção da Basílica a esta data, houve praticamente... Foi apresentada a maquete no Vaticano, inclusive, Pois. Houve um vazio nisso tudo, então agora o Sr. Presidente está aí a dar um sinal de que o projeto não caiu em letra morta. E isso faz todo sentido. Eu acho que
a construção da Basílica, como disse bem o Dr. Pinheiro, atinge a requalificação daquela zona, e não podia ser diferente, porque senão estaríamos aí a criar um oásis com a Basílica e toda a estrutura ao redor, toda a zona ao redor. Pode-se fazer aquilo como se fosse Fátima, né? Exatamente. Acho que a ideia é essa, né? Mais ou menos ter uma... A ideia é esta, e aliás, e é preciso inserir, de facto, a Moshima no roteiro destes grandes santuários, como Fátima, como Lourdes, como Loreto. Eu acho que nós temos tudo para que... E depois, pronto, a maior razão ainda agora, temos o aeroporto internacional ali próximo. Agora é só desenvolver. Acasalar isto tudo. Eu acho que o Icole Bengo, num espaço de 10 anos, pode virar Supercapital. uma supercapital se for muito bem administrada, só com essas duas grandes estruturas, o aeroporto e o santuário. Bambi, antropologicamente, historiador, se olharmos de facto, o que está a dar agora é correr contra o tempo, né? Porque a história que é da Basílica, santuário, que era para o desenvolvimento local, depois passa um rio aí no meio que pode fazer cidades interessantes, né? Sim, João. Na verdade, o Moshima é um espaço que, se for devidamente aproveitado, tal como atestam as previsões, poderá constituir-se dos gigantes que poderá contribuir para o nosso crescimento econômico. É verdade que, se olharmos para aquilo que são as relações entre o Estado angolano e a Santa Sé, leva-nos a afirmar de que já era sem tempo a construção exatamente dessa basílica, não é? Se atendermos que o espaço que hoje é Angola é uma das portas de entradas do cristianismo na região da África subsaariana, e concomitantemente Angola tem uma boa estrada de relacionamento com a Santa Sé. Mas, na verdade, esse relacionamento do Estado angolano com a Igreja cristã não se limita apenas na doutrina católica apostólica romana, mas temos vindo a acompanhar, não é, o Estado angolano a promover algumas ações para o apoio das mais variadas confissões nos seus projetos sociais. Aliás, a Igreja em si, ela é uma parceira importante do Estado e tem vindo a contribuir, sobretudo, na resolução de muitos dos problemas. Esta imagem. Situação dos contratos para as intervenções complementares a cargo do GOI. O empreiteiro Sinohidro, a fiscalização a dar, são cerca de 7 lotes, desde a reabilitação da antiga igreja, a reabilitação do forte, a construção da Ponte Cais, construção do centro comunitário, e aqui tem a construção da etar da Vila da Moshima, a construção e a aplicação da ETA, que também são equipamentos fundamentais para que haja realojamentos. Passados 21 meses desde o pagamento do adiantamento, continuamos a aguardar por parte do empreiteiro a conclusão dos projetos executivos, quando projetos desta natureza têm cerca de 3 meses para serem concluídos. O grau de execução física das intervenções complementares são 7%, e foi feito apenas o pagamento do adiantamento, que corresponde aos 15%. O desembolso da empreitada encontra-se condicionado pela falta de uma linha de financiamento, e diante do aumento significativo dos preços para a execução da obra, o empreiteiro apresentou uma reclamação de reequilíbrio econômico-financeiro que se encontra em fase de análise por orientação do Ministério das Finanças. Reabilitação do Forte da Moshima, já se começam a ver trabalhos no Forte, limpeza, preparação para o início da empreitada. Construção do centro comunitário, a limpeza e escavação, bem como a realização de estudos geotécnicos.
Sobre a estação de tratamento de águas residuais na Vila da Muxima e linha de efluentes, foram feitos os inícios dos aterros e sondagens. Construção e ampliação da ETA da Vila da Muxima, apenas a aplicação de betão de limpeza na armadura dos reservatórios. Intervenções complementares a cargo do Mineia. É a construção de uma subestação elétrica de 60/30 kV na Vila da Muxima, linha de transporte de 60 kV de 70 km, dispõe do pagamento do adiantamento e a duração desta empreitada é cerca de 14 meses. Aqui temos uma observação: a falta de uma linha de financiamento compromete a criação de condições condignas também para o realojamento, igualmente a construção da Basílica. Sem energia, sem água, não temos Muxima. O grau de execução física, 8%, financeira, 15% apenas com pagamento do adiantamento, e o desenvolvimento da empreitada encontra-se condicionado pela falta de uma linha de financiamento. Situação do contrato da Basílica de Nossa Senhora da Muxima. Tem como consórcio líder a Greener, a fiscalização é feita pela Dar Angola e o contrato decorre, existe financiamento interno assegurado pelo Banco BAE. O grau de execução financeira está na ordem dos 17%, a execução física 8%. O Ministério das Finanças deverá garantir o reforço orçamental necessário, desaconselhando-se o recurso a contrapartidas internas neste projeto, no sentido de não colocar em causa os impulsos por via de títulos de tesouro suportados pelo Banco BAE Angola. Diante do aumento significativo dos preços para a execução da obra, o empreiteiro também apresentou uma reclamação de equilíbrio económico-financeiro que se encontra em fase de análise sob orientação do Ministério das Finanças. A Basílica Nossa Senhora da Muxima está numa área de implantação de cerca de 88 metros quadrados de área, incluindo uma grande praça que ligará a capela existente e o novo espaço desenhado. Está composta por um edifício principal, uma ala norte e uma ala oeste. Localização, reportagem fotográfica do que será a Basílica e o início dos aterros na zona ribeirinha. A reclamação ao rio para permitir o avanço dos trabalhos com a execução do paredão fluvial. Aqui vemos uma reportagem fotográfica em que conseguimos visualizar todo o movimento de terra que foi colocado junto a essa zona ribeirinha, a ensecadeira, para permitir a execução do paredão fluvial. A execução do paredão fluvial, pequeno pormenor das fundações do paredão fluvial, realojamentos. Estratégia de coordenação e criação de condições visando os primeiros realojamentos. O desenvolvimento das diferentes obras na Vila da Muxima depende de um conjunto de condições, desaconselhando-se, ou destacando-se, a entrega das primeiras 300 casas no bairro Coche, ação que vem tendo sido derrapada por incumprimento do consórcio. No ano 2024, 4 promessas, casas entregues 0, em 2025, 150 casas prometidas, casas entregues 0. Uma nota importante, apenas nos últimos dias o consórcio apresentou ao fiscal 164 habitações para efeitos de recepção provisória e que já foram submetidas ao dono da obra. Depois de terem sido feitos todos os trabalhos, depois em trabalho conjunto com a administração, serão expletados todos os procedimentos administrativos para o início dos primeiros realojamentos. Outras ações determinantes para a realização dos primeiros realojamentos. Devido à demora do Ministério das Finanças em cumprir os compromissos orçamentais e financeiros relacionados com as empreitadas de fornecimento de energia e água, o GOI e o Mineia estão a desenvolver soluções técnicas temporárias para assegurar esses serviços públicos no bairro Coche, viabilizando os primeiros realojamentos e libertar a área destinada para a construção da Basílica de Nossa Senhora da Muxima. Soluções técnicas temporárias provisórias que foram consideradas é a construção de 2 tanques, passaremos por lá, vamos verificar, 2 tanques de 250 metros cúbicos com o seu respectivo grupo hidropressor.
a execução de uma girafa para poder distribuir água tanto para a vila como os outros bairros, a interseção da linha existente, em frente às primeiras 100 casas construídas pelo então Minua, no bairro Coche, a desativação de uma ETA existente na vila, que era identificada como ETA Mushima 1, e a transferência de todos os equipamentos para a ETA Mushima 2, bem como o aumento da capacidade da reserva da ETA Mushima 2, com a montagem de um posto de transformação para, ao invés de 4 horas de produção, passarem a trabalhar 8 horas. Uma nota importante, estas medidas certamente irão acarretar custos adicionais, resultando da não efetivação da linha de financiamento das intervenções complementares, quer aquelas a cargo do GOI, como as do Mineia. Aqui está uma representação fotográfica dos 2 tanques, o grupo hidropressor. Além das soluções técnicas adotadas para o fornecimento de energia elétrica e água potável para o bairro Coche, o GOI e a administração municipal da Kisama tomaram as seguintes medidas para libertar alguns espaços na área de intervenção da Basílica, dentre os quais foi feita a transferência do mercado existente, a transferência da polícia fiscal, transferência da zona de embarque e desembarque, transferência provisória de determinados ocupantes na área de intervenção e a transferência provisória de serviços técnicos da administração. Existia um mercado junto à zona ribeirinha, precisamente no espaço da Basílica, foram transferidos para uma zona em que já existia um mercado de voluto, devidamente reabilitado, e todo o mercado já passou para aquela zona. Transferência da Polícia Fiscal também estava junto à zona ribeirinha e passou para algumas instalações no Hotel Catondo com alguma comunidade. Zona de embarque e desembarque, também foi feito um alpendre e deslocou-se toda aquela zona para um determinado ponto, permitindo assim a zona de embarque e desembarque. Aqui as habitações iniciais, os trabalhos iniciais de demolição e a entrega de 4 habitações reabilitadas no bairro Coche, no espaço em que foi construídas as primeiras 100 casas pelo Minua, alugadas para poder libertar aquela zona. Transferência dos serviços da administração. Existia um armazém de voluto, foi feita a sua respectiva reabilitação e todos os serviços da administração já estão em pleno funcionamento neste equipamento. Sobre os relojamentos, reiteramos que sem os mesmos não haverá terrenos disponíveis para a construção da Basílica, da Praça de Peregrinação, do Comando Municipal da Kisama e construção de mais infraestruturas viárias e outros serviços. Relação com a administração municipal da Kisama e o governo da província. No dia 7 de novembro de 2023, o Gabinete de Obras Especiais e a Administração Municipal da Kisama assinaram um memorando de entendimento que visa o reforço da cooperação e clarificação das responsabilidades de cada uma das entidades no projeto, nos aspectos relativos a processos de realojamento com base nos cadastros realizados pela Administração Municipal da Kisama e o Governo da Província de Luanda, coadjuvado pelo GOI. Até agora, a Administração Municipal da Kisama assinou cerca de 90 acordos de realojamento no universo de 93 prioritários na zona da Basílica, tornando-se necessário acelerar o processo de assinatura de os demais acordos. Apesar das dificuldades enfrentadas e reconhecendo o impacto direto deste projeto na vida das populações, o GOI, em colaboração com os empreiteiros e fiscais, tem promovido ações de caráter social em estreita parceria com a Administração Municipal da Kisama. Estas ações incluem a contratação de mão de obra local, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da comunidade, bem como iniciativas como a desmatação e limpeza das bermas da Estrada Nacional 110, entre outras medidas que beneficiam direta ou indiretamente a população. Assuntos com a Igreja Católica. O assunto está estabilizado. Na sequência das orientações da Comissão Interministerial, o diálogo entre o Estado e a Igreja Católica tem sido conduzido por Sua Excelência Secretária de Estado da Cultura, com participação de MAT, MINFIM, a Direção Nacional do Património, Ministério da Cultura, a Administração Municipal da Kisama e o GOI.
A Igreja fez-se representar nos 3 encontros realizados pelo Bispo da Diocese de Viana e a sua respectiva equipa, e que, com o GOI, foram feitas a apresentação de um conjunto de 16 cadastros em diferentes propostas de soluções que finalmente foram alcançados consenso desejado para todos aqueles 16 equipamentos. Segundo indicações também da Igreja, a entidade eclesial para quem deve ser feita a transferência da titularidade da Basílica é a Santa Sé. Dentre os 16 conjuntos de imóveis cadastrados da Igreja Católica, existem uns que devem ser demolidos, outros que devem ser enquadrados no contexto urbano, e já existe consenso nesse sentido. Assunto com outros setores. Com o Ministério das Finanças e a Direção Nacional do Património, na sequência de uma visita conjunta no dia 17 de dezembro de 2024, a DNP referiu que a transferência do património destinado à Igreja Católica, designadamente à Basílica, será objeto de um estudo técnico pelo Ministério das Finanças, com a participação do Ministério das Relações Exteriores. Sobre o Minopu, a reabilitação da Estrada Nacional 110 é uma das preocupações discutidas em sede da reunião da Comissão Interministerial, tendo o setor confirmado que a sua reabilitação consta no Orçamento Geral do Estado 2025. O Ministério das Telecomunicações tem estado a trabalhar com as operadoras no sentido de criar condições de extensão e melhoria do sinal de telecomunicações na Vila da Mushima e no bairro Rocoche. À data de hoje, está a ser feita a montagem da antena para os vários provedores de telefonia móvel e de internet. Mintic e Mineia, o GOI tem estado também a trabalhar com o Instituto Nacional de Recursos Hídricos e o INAMET, no sentido de fazer a transferência da estação hidrometeorológica instalada na área de implantação da Basílica. Outros serviços públicos essenciais, de acordo com o cadastro realizado em 2025 e atualizado em 2021 pelo Governo da Província de Luanda, foram inventariados imóveis de diversas instituições públicas, com destaque para 3 escolas, Hospital Municipal, BUAP, Serviços de Identificação Civil e Notariado, Capitania, edifício sede da Administração Municipal, CNE, BPC, alguns dos quais serão enquadrados no contexto urbano da Vila da Mushima. Por outro lado, existem outros serviços cujos imóveis serão demolidos, cabendo a cada setor criar condições para a sua acomodação na Vila da Mushima ou no bairro Rocoche, num trabalho com a administração municipal e o governo da província. Notas finais. Para as empresas com projetos na modalidade de concessão-construção, constata-se que, passados largos meses desde o pagamento do adiantamento, continuamos a aguardar da parte dos empreiteiros a conclusão dos projetos executivos, quando a duração aceitável de cerca de 3 meses para projetos dessa natureza. O projeto executivo das infraestruturas da fase 1 e da Basílica de Nossa Senhora da Mushima foi concluído em 2008 e serviu de base para um concurso das mais distintas empreitadas em 2018, e diante da desatualização de algumas soluções técnicas e tecnológicas, o GOI orientou as equipas em obra com participação permanente das fiscalizações para que trabalhassem na atualização destas soluções. A intenção que, em grande parte, não resultou o efeito desejado. O GOI recorreu à figura de um Project Management Office a fim de poder dissipar essas situações. Constata-se a necessidade de os empreiteiros reforçarem as equipas técnicas com pessoal experiente em direção de obra para o perfil deste projeto, com principal ênfase na requalificação urbana. Constata-se igualmente pouca submissão de projeto, materiais e equipamentos por parte dos empreiteiros para validação das fiscalizações, comprometendo o cumprimento de qualquer planeamento com vista à conclusão das empreitadas. As soluções provisórias para a realização dos principais realojamentos, além de encarecerem o projeto, devem ser substituídas pelas soluções definitivas, mediante o normal pagamento das intervenções complementares a cargo do GOI e do Mineia. Os empreiteiros apresentaram reclamação de reequilíbrio econômico e financeiro, que encontram-se em fase de análise sob orientação do Ministério das Finanças,
com exceção do consórcio da fase 1, que após a resposta do Gabinete de Obras Especiais, com as recomendações para melhor apresentação do eventual reequilíbrio, não voltou a submeter. Obrigado. Então, aqui a finalização destas explicações. O Gabinete de Obras Especiais ao fazendo a Presidente da apresentação daquilo que está a ser feito aqui na Vila da Mushima, e para a melhor compreensão de tudo que foi apresentado, a comitiva vai visitar alguns pontos principais de intervenção das obras estruturantes de tudo o que está a ser realizado para a construção da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Mushima e também a requalificação da Vila da Mushima. Aqui no bairro do Coche serão visitados a Casa Modelo, as vias de comunicação e infraestruturas, reservatórios de água, área de implementação da subestação, e já na Vila da Mushima serão visitadas a futura entrada de acesso principal, terrenos infraestruturados, edifício da administração municipal, a área de implementação da Basílica da Nossa Senhora da Conceição da Mushima e também os reservatórios de água. Esta é a agenda de visita da jornada de trabalho de Sua Excelência o Presidente da República, João Lourenço. Então convidamos a todos para esta visita nestes locais que fizemos menção. Muito obrigada. Então está finalizada a presença do chefe de Estado aqui nesta sala, criada para as explicações que eram devidas aos estadistas para a percepção do andamento das obras. Agora o Presidente saúda o Arcebispo Metropolitano de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, e encaminha-se então para esta visita em automóvel para os locais há pouco mencionados, começando naturalmente aqui pelo bairro Coche, onde o estadista vai receber algumas explicações, vai visitar a Casa Modelo e depois vai ver também as vias de comunicação e infraestruturas, o reservatório de água, áreas de implementação da subestação, e depois segue então para o interior da vila, onde deverá naturalmente olhar para este enorme movimento de terra que está a ser feito para o surgimento dos edifícios, das edificações, das várias edificações há pouco mencionadas, mas é o caso, por exemplo, da futura estrada de acesso principal, a vila, os terrenos infraestruturados, edifícios da administração municipal, a área de implementação da Basílica de Nossa Senhora da Mushima, o reservatório de água também lá naquela zona e depois o parque de campismo. Depois deste espaço visitado, então dar-se-á por finalizada esta visita de campo do Presidente João Lourenço aqui à Vila da Mushima, em fase de requalificação, mas que naturalmente, como foi feita aqui a explicação, muitos constrangimentos estão a ser, enfim, sentidos por parte dos empreiteiros devido à não garantia de financiamento das várias etapas da infraestrutura para, efetivamente, dar-se por finalizada esta requalificação, que é bastante profunda, da Vila da Mushima, que inclui naturalmente a construção desta basílica, uma basílica que deverá ser o ponto de grande aglomeração de fiéis católicos, que vai ser, no fundo, a proprietária, a Igreja Católica vai ser a proprietária, a Santa Sé designadamente vai ser a proprietária da Basílica da Nossa Senhora da Mushima. Nesta altura, o Presidente da República observa a maqueta do bairro Coche, uma infraestrutura que deverá chegar a pelo menos 1.400 moradias. Nesta altura, os
empreiteiros, as empresas construtoras conseguiram entregar apenas 100 e poucas moradias, pois já aqui mencionámos muitos constrangimentos na libertação dos fundos, o que tem, de alguma maneira, digamos, criado problemas no avanço das obras. Agora o Presidente está no interior da residência Modelos, como estava previsto no programa. O estadista vai naturalmente perceber as condições destas moradias, as 100 e poucas moradias já entregues agora pelos construtores, na perspectiva de começar o realojamento dos moradores da vila, pois as obras deverão naturalmente continuar e é preciso libertar terreno para o efeito. O paredão da zona que bordejada pelo rio Kwanza está também em construção e, portanto, na sequência disto está a acontecer um conjunto de movimentos de terra para daqui por mais algum tempo se perceber o surgimento já da Basílica junto ao rio Kwanza, uma zona bastante aprazível de se estar e de se ver pela beleza natural que a zona, o encanto natural que a zona oferece aos visitantes. Enquanto isso, aqui no terreno criam-se as condições para que daqui a pouco a comitiva que acompanha o Presidente da República nesta visita possa se deslocar à zona mais próxima, à zona mais ribeirinha, próxima ao rio, para efetivamente continuar esta visita. Por esta altura o chefe de Estado terminou a visita à Casa Modelo aqui no bairro Koshi, cercanias da Vila da Mushima, onde deverão então os habitantes da Mushima ser realojados quando este número de casas for completado. O número deverá ascender pelo menos às 1000 residências e estarem criadas as condições para o fornecimento de energia e de água. Já aqui existe alguma energia e alguma água, mas estes bens foram fornecidos pelo Gabinete de Obras Especiais, que criou condições alternativas enquanto a grande infraestrutura não entra em funcionamento e não permite ceder estes serviços às populações que vão ser então movimentadas para cá. Não há datas ainda para que isso aconteça, mas o certo é que pelo menos estão reunidas as condições para que pelo menos 140 famílias possam ser movimentadas então da zona da Vila da Mushima para esta zona. Ora, João Pinto, já tomamos imenso tempo do teu tempo, de modo que devolvo o sinal. Voltamos à antena a qualquer instante. Bom dia. Um grande abraço, Moisés. Boa continuação por aí. Vê se por mim também tenhas um bom cacuço, né? Um abraço. Moisés Ochipang, na Vila da Mushima, onde o Presidente da República está a realizar esta jornada de campo e foi apresentado aqui as infraestruturas, aquilo que poderá ser a vila, todo o investimento que vai ser feito, conforme estávamos aqui a falar também com essa questão ligada, sobretudo, à Basílica da Igreja. E quando fomos para lá, era exatamente com o Mário Aragão, que usava da palavra, estamos mesmo aqui já quase a terminar, mas pronto, ainda temos tempo para ouvir, depois de termos visto esta apresentação. Sim, João, é preciso dizer que até 2015, essa Vila da Mushima faltava quase tudo. Nós que temos ido em algumas peregrinações a Mushima, aliás, penso eu que a próxima peregrinação será já no dia 1 de setembro, e espero que haja condições, estamos a ver que de facto haverá condições para então obrigar aquilo que são os fiéis católicos, e não só, porque é uma vila que não recebe só fiéis da Igreja Católica, recebe fiéis de várias outras igrejas, fiéis que vêm até dos outros países internacionais, fora de Angola. Portanto, nós estamos aqui a ver que, de facto, o Presidente João Lourenço quer o desenvolvimento que se almeja para o nosso país. É nestes trabalhos que o Presidente João Lourenço me parece que tem sido o fiscalizador do fiscal. É importante que o Presidente Lourenço continue a fazer as visitas que tem feito das obras que encabeça o governo angolano, porque muitas dessas obras, no momento passado, já nos diziam de que o Estado angolano investia um determinado
orçamento, mas as obras eram precárias. E aqui estamos a ver que, de facto, o Presidente Lourenço está por cima do fiscal. É mesmo o fiscal das obras. E esperemos nós que, de facto, essa Basílica da Mushima possa sortir aquilo que é o desenvolvimento sustentável que se almeja para o governo de Angola, para as igrejas católicas, para os cristãos no seu todo do mundo, porque a nossa Mushima não recebe só fiéis da Igreja Católica. E abaixo de 2015 nós tínhamos uma Mushima, uma vila que muitos serviços faltavam. O Dr. Domingos das Neves fez aqui referência de serviços essenciais, como uma casa de banho comunitária, um mercado para que as pessoas possam se alimentar, uma hospedaria, porque aqueles que vão a Mushima muitas das vezes ficavam em zonas muito precárias. Portanto, é preciso. Aqui vimos a construção de 165 casas, que foi reportado aqui pelo jornalista. Não sei se o número é esse, mas estamos aqui a ver que, de facto, está aqui a dar uma dignidade para aquelas comunidades que viviam em zonas precárias. Sabemos nós que ali tem um rio e esperemos nós que, de facto, esta vila, essa obra, possa surtir aquilo que o governo angolano quer, que é o desenvolvimento, principalmente na era turístico, porque hoje nós estamos muito a querer retirar o petróleo, a querer retirar os diamantes, mas estamos a trazer o turismo para enriquecer também o nosso Orçamento Geral do Estado. É importante dizer que o turismo em Angola continua ainda a ser suportado por Orçamento Geral do Estado. E nós devemos inverter a pirâmide. O turismo deve contribuir também no Orçamento Geral do Estado. E a Basílica, me parece que pode ser o mote para a contribuição do nosso OGE. Agora, há aqui uma questão. Há sempre grandes possibilidades de se fazer bem, né? Vimos agora que são 150 casas, estão previstas a construção de 300 no bairro Coche, mas sempre se pode fazer algo que seja dignificante, né? Fazer da Vila da Mushima algo mais moderno, como utilizou as palavras das Neves. Sim. Fazer, de facto, uma cidade. Eu acho que o projeto é este. Quer dizer, essas casas aqui que estão a ser feitas agora é para alojar as pessoas que vivem naquelas zonas que vão ser desalojadas ali. E exatamente porque a requalificação exige isso mesmo, estruturas modernas e mais acolhedoras, e de modo a que possa criar atratividade não só para o turismo religioso, mas também para o lazer, como dizia bem o Dr. Bambi. E então eu acho que, quer dizer, nós é uma grande empreitada. É claro que isso não se vai as obras não acredito que acabarão daqui a um ano, leva mais tempo. Leva mais tempo, sim. O importante é que, de facto, na medida em que as obras forem avançando, se dê vida àquela vila, que é importantíssima não só para o turismo religioso, mas, por exemplo, eu estou a ver há coisas que há serviços essenciais. Oxalá, por exemplo, como dissemos, tem muita gente que vem. Eu conheço pessoas que vêm nessas peregrinações anuais à Mushima, ou mesmo em passagens assim rotativas, que vão a Mushima, mas, por exemplo, não se encontra nem uma casa de câmbio sequer, né? Estão a vir de fora e coisas, dificuldades para trocar o dinheiro. Quer dizer, essas coisas essenciais, não temos que esperar a requalificação total das obras. Há serviços que já têm de estar ali, porque sabemos que é um ponto para turistas também que vêm de outras partes do mundo e nem sempre... Mas também deve haver proatividade do empresariado nacional, né? No sentido de... Este é um aspecto. O outro aspecto é exatamente a iniciativa é governamental, mas pode haver essa... É tentar... Sim, a iniciativa governamental é essa de requalificar a vila, mas depois espero que a vitalidade da vila não dependa da iniciativa governamental. Tem que ser privados a interagirem ali para poderem dar vitalidade e a empregabilidade e tudo mais que se precisa ali. Quer dizer, nós temos que ter também investidores privados que vão lá investir com o seu dinheiro para poderem ajudar ao desenvolvimento daquilo, porque esperar só que seja o governo
a fazer até aqueles serviços terciários, eu acho que fica muito fora. Trabalho pelo menos vai haver, né? Bom, sim. Quer esta DPA que existe, mas essa, agora com a requalificação, muito trabalho a fazer, acha sempre... o importante é as pessoas não estarem limitadas. Não, é tudo está tudo interligado. DPA, desenvolvimento sustentável, requalificação da área, a questão da educação cívica das próprias pessoas, das próprias populações, infraestruturas sanitárias, tudo isso é necessário para aquela área. E porque sem isso, o esforço que está-se a fazer pouco servirá. Mas nós temos que garantir que as coisas estejam lá e que as pessoas concorram para aquela área, e também que o empresariado nacional, privado ou externo, seja usado para fazer investimentos naquela área. Colocar agências bancárias, eventualmente não. Casas de câmbio, mesmo como já disse aqui o doutor... Em setembro chegam a estar lá mais que 500 mil, 1 milhão de pessoas, não é isso? 1 milhão. Mais milhão, que isso, né? 1 milhão. Quer dizer, é muito negócio. É muito mercado, é muito consumidor. Portanto, para 3 ou 4 dias... É necessário dar dimensão a essa situação. E conhecemos outras latitudes, né? Por exemplo, o Santuário de Fátima tem muita atividade. E eu penso que mais ou menos no segmento dessa Santuário de Fátima, que também Muxima poderá ser. E tem aquela que a Mamã Muxima foi oferecida, inclusive, né? na Argentina, sim, né? Sim. Rosário, acho. Sim, então temos aqui um desafio importante a realizar. E isto, dizer mais que, mesmo no plano das próprias relações entre Angola e a Santa Sé, isso tem uma grande repercussão. É também o cumprimento de acordos com um outro Estado, porque às vezes nós pensamos que a Santa Sé também é um Estado. Não é um país, mas é um Estado. Sim. Portanto, nessa dimensão, acho que estamos bem. Dessa vez não conseguimos ter aqui o Papa Francisco, mas agora pode ser que Leão XIV venha. É mais novo. Pode ser. Vamos que sim. Bem, sim. Sim, Angola é dos países mais católicos do continente também. Sim, o histórico assim diz, e as 2 visitas do líder máximo da Igreja Católica que já testemunhamos é prova disso, desse bom relacionamento. E acreditamos que o governo angolano tem estado a investir exatamente no fortalecimento das relações com os seus parceiros. Então, sendo a Santa Sé um parceiro do governo angolano, obviamente que há aqui uma oportunidade para o estreitar das relações e quiçá alvitrarmos num futuro breve, não é, a vinda do atual Papa ou de um outro, mas claro que tudo passa na materialização, não é, das mudanças reais na própria região, para que de facto não só o Santo Padre, mas pessoas interessadas possam de facto encontrar na zona da Muxima um espaço de realização. E aqui, obviamente, o empresariado, o setor privado deve aproveitar a oportunidade para esmerar-se, não é, e encontrar possibilidades de investimento, não é, que contribua também para o fomento de mais postos de trabalho para aquela região. Legal. Sim. Portanto, nós temos essa questão e aqui o acento tónico vai mesmo para a questão da Basílica, muito embora as pessoas importem, né? Temos aqui Sama também, o parque, há muitas coisas que, mesmo a nível da própria administração, do próprio governo provincial de Icolibengo, também estão a ser levados a cabo, mas esse interesse, sobretudo do governo central, dá àquela região, eu costumo dizer que Icolibengo herdou
a grande riqueza de Luanda, né? Sim. Com espaços... Sim, como disse também muito bem o Dr. Nuno das Neves, que Icoli Bengo, só com a Basílica ou com o Santuário da Mushima E o aeroporto. poderá ser bem gerido, com uma gestão transparente, poderá ser daquelas províncias que o desenvolvimento poderá ser mais rápido, mas é importante aqui sublinhar e com muita clareza que muitas das vezes o privado quer sempre ir a reboque do Estado. O privado deve entrar, porque o Santuário da Mushima já existe. Agora, o que está a haver aqui é uma requalificação deste mesmo santuário. E é importante que o Estado, e como disseram muito bem os colegas, o Estado deve levar os serviços primários, desde a banca, a trocas comerciais, porque há muitos estrangeiros que visitam esse mesmo santuário, e os nacionais devem ser os primeiros, quando digo os nacionais, estou a falar, os empresários nacionais devem ser os primeiros a terem interesse em investir nessa mesma comunidade. Porque nós estamos a falar de uma província nova, com muitos desafios que tem, mas é uma província que, de facto, poderá, nos próximos 10, 15 anos, poderá apresentar um desenvolvimento daquilo que se almeja. Agora, esperemos nós que o senhor governador Concílio Jacob, daquilo que nós conhecemos, da sua dinâmica, possa também influenciar os empresários locais. Sabemos nós que o Icoli Bengo herdou, de facto, muitas empresas privadas, não só o aeroporto, que é um setor público, mas o Icoli Bengo tem muitas empresas e muitos empresários que atuam naquela zona. E esperemos nós que o senhor governador, que o governo provincial saiba mapear, saiba trazer esses empresários e alocá-los então nesta mesma vila, porque a vila, de facto, com aquilo que foi o projeto, a maquete, é uma vila que poderá ser muito bem concebida, mas é importante depois deixar com que o Estado saia deste mesmo projeto e deixe assim o privado para poder gerir e gerar o emprego que se almeja. Aliás, é uma vila nova, não acredito que tenha um número populacional elevado, mas é uma vila que vai garantir, sim senhora, o primeiro emprego. Esperemos nós que os nossos cidadãos angolanos residentes na província do Icoli Bengo, principalmente naquela zona da Vila do Santuário, sejam os primeiros a serem beneficiados nos pequenos empregos ou empresas privadas que aí possam surgir. Porque, aliás, falando de Icoli Bengo, tem Sangano, Caboledo, sim. Quer dizer, herdou. Sim. Mas aqui nós temos que olhar um pouco, se calhar mesmo, e como disse agora o Aragão, focando-nos na Mushima, é o aspecto de como é que os nacionais podem entrar para ajudar a construir, não é? Uma vez que a empresa que ganhou para fazer as moradias não é angolana, mas seria bom que os serviços adjacentes se desse essa oportunidade, não só aos nacionais, mas aos locais, sobretudo, não é? Sim, de facto a questão de criar oportunidades para os empresários locais é muito importante, não é? Só que tem que ser disciplinados, né? Também tem essa componente, muitas vezes, é a disciplina. Sim, a disciplina também faz parte de um pacote da educação, não é? Aliás, o nosso Estado tem estado exatamente preocupado com a questão da educação da sua sociedade e pode também tomar a dianteira neste particular, mas claro que falar de uma educação de uma forma mais sustentada também é uma responsabilidade das famílias e de outras instituições sociais. Agora, é verdade que os nativos não podem ser vistos como... não podem estar à margem de todas essas políticas de crescimento e progresso da região. Aliás, haver pacotes de incentivos era exatamente propiciar esse pacote, não é? Para estimular as pequenas empresas que já atuam nas proximidades para serem elas a assumir exatamente o crescimento da região. E também a questão da própria mão de obra, força de trabalho.
criar condições para que, de facto, os jovens da região possam ser atraídos para... Da região não só, né? Agregar valor para as pessoas procurarem lá, estabelecer-se, viver, construir, sim, mas família. eu olho primeiro na perspectiva de tentarmos travar um fenómeno que, de um tempo a essa parte, tem sido irreversível, que tem que ver com a questão do êxodo, não é? Se lá já existe alguma juventude, então, essa juventude deve ser estimulada a permanecer. Enquanto se estimula essa a permanecer, então podem ser recrutadas outras valências, não é? Para, de facto, contribuírem no crescimento da região. Uhum. O que tem a dizer, Raul? Não, é tudo quanto os colegas já disseram aqui. É necessário sempre apelarmos a que todos esses investimentos devem ser preservados, devem ser respeitados. E qual é o impacto que tem, por exemplo, uma visita, por exemplo, do Presidente? Está lá a constatar. Qual é a mensagem que transmite para a sociedade? Não, o Presidente é o chefe de Estado, é o titular do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, o comandante e chefe das Forças Armadas. Portanto, nessa tripla condição em que o Presidente e o chefe de Estado se encontra, a sua presença em qualquer região dá sempre um valor acrescentado a essa região. Do ponto de vista, mesmo só nesta viagem, o Mushima é notícia. Isso já é um ganho para a Mushima. Veja que estamos a falar mais da Mushima e não estamos a falar da Kisama, que é o município onde está a Basílica. Então, quer dizer, faz todo sentido e é de grande relevância a visita do chefe de Estado, Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, isto é um acontecimento da semana, portanto, é o chefe de Estado. Estamos aqui a comentar e esse tema parece que é o que mais nos ocupou aqui no debate, é mesmo para vermos a relevância em que se empresta a esse tema. Até porque esta obra é uma obra que está a ser esperada com muito entusiasmo, não só no plano interno, como no plano internacional. Teve lá o Bispo Metropolitano de Luanda, efetivamente, teve o Dom Filomeno Vieira Dias. E, enfim, estamos a ver que é uma coisa de grande relevância, não é de minimizar. Não é de minimizar, tanto assim que reitero que é o tema que mais ocupou este sábado. João, permita-me Muito só. bem, vamos terminar então, faz favor. É 30 segundos. 30 segundos. É só para trazer aqui a ideia de que toda obra que está encabeçada do Executivo angolano, o Presidente João Lourenço tem estado a visitar. Todas as obras. E acredito que a Mushima, a Basílica da Mushima, não seria diferente. Nós temos estado a ver o Presidente da República, e aqui vou voltar a dizer, a ser o fiscal do fiscal, porque nos outros tempos nós víamos obras cabimentadas pelo Executivo, muitas das vezes o orçamento já era cabimentado, mas as obras não seguiam. E aqui tem estado muito bem, Sua Excelência, Sr. Presidente, a visitar as obras antes da sua conclusão. Muito bem. Domingos das Neves, bom funge. Obrigado. Assim também. Vamos a Mushima comer um cacoço lá da Basílica. É das obras da Basílica. Aqui o programa, um dia temos que ir lá. Temos que ir lá. Não, lá na Mushima, Vamos falar com o diretor Cauê a ver se proporciona aí uma boa ida a Mushima. Muito obrigado então por partilharmos aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado mais uma vez, hoje com grande destaque dado à visita à jornada de campo do Presidente João Lourenço, que foi a Mushima, para saber como é que estão os planos, uma vez que foram dados 36 meses para a conclusão do santuário da Mushima. Podemos ouvir as explicações e aquilo que está a ser feito, para além das casas 150 que já existem para realojar as pessoas que estão em condições dramáticas. Nós voltaremos a estar juntos no próximo sábado. Um grande abraço. Bom fim de semana. Câmbio sequer, né? Só estão a vir de fora e coisas, dificuldades para trocar o dinheiro. Quer dizer, essas coisas essenciais, não temos que esperar a requalificação total
das obras. Há serviços que já têm de estar ali porque sabemos que é um ponto para turistas também que vêm de outras partes do mundo e nem sempre... Mas também deve haver proatividade do empresariado nacional, né? No sentido de... Este é um aspecto. O outro né? aspecto é exatamente a iniciativa isso. é governamental, mas pode haver essa... É tentar... Sim, não. A iniciativa governamental é essa de requalificar a vila. Mas depois espero que a vitalidade da vila não dependa da iniciativa governamental. Tem que ser privados a interagirem ali para poderem dar vitalidade e a empregabilidade e tudo mais que se precisa ali. Quer dizer, nós temos que ter também investidores privados que vão lá investir com o seu dinheiro para poderem ajudar ao desenvolvimento daquilo, porque esperar só que seja o governo a fazer até aqueles serviços terciários, eu acho que fica muito fora. Trabalho pelo menos vai haver, né? Bom, sim. Quer esta DPA que existe, mas essa, agora com a requalificação, muito trabalho a fazer, acha sempre... o importante é as pessoas não estarem limitadas. Não, é tudo está tudo interligado. DPA, desenvolvimento sustentável, requalificação da área, a questão da educação cívica das próprias pessoas, das próprias populações, infraestruturas sanitárias, tudo isso é necessário para aquela área. E porque sem isso o esforço que está-se a fazer pouco servirá. Mas nós temos que garantir que as coisas estejam lá e que as pessoas concorram para aquela área e também que o empresariado nacional, privado ou externo, seja usado para fazer investimentos naquela área. Colocar agências bancárias, eventualmente não. Casas de câmbio, mesmo como já disse aqui o doutor... Em setembro chegam a estar lá mais que 500 mil, 1 milhão de pessoas, não é isso? 1 milhão. Mais milhão, que isso, né? 1 milhão. Quer dizer, é muito negócio. É muito mercado, é muito consumidor. Portanto, para 3 ou 4 dias é necessário dar dimensão a essa situação. E conhecemos outras latitudes, né? Por exemplo, o Santuário de Fátima tem muita atividade. E eu penso que é mais ou menos no segmento dessa do Santuário de Fátima que também Muxima poderá ser. E tem aquela que a Mamã Muxima foi oferecida, inclusive, né? na Argentina, sim, né? Sim. Rosário, acho. Sim, então temos aqui um desafio importante a realizar. E isto, dizer mais que, mesmo no plano das próprias relações entre Angola e a Santa Sé, isso tem uma grande repercussão. É também o cumprimento de acordos com um outro Estado, porque às vezes nós pensamos que a Santa Sé também é um Estado. Não é um país, mas é um Estado. Sim. Portanto, nessa dimensão, acho que estamos bem. Dessa vez não conseguimos ter aqui o Papa Francisco, mas agora pode ser que Leão XIV venha. É mais novo. Pode ser. Vamos que sim. Bem, sim. Sim, Angola é dos países mais católicos do continente também. Sim, o histórico assim diz e as 2 visitas do líder máximo da Igreja Católica que já testemunhamos a prova disso, desse bom relacionamento. E acreditamos que o governo angolano tem estado a investir exatamente no fortalecimento das relações com os seus parceiros. Então, sendo a Santa Sé um parceiro do governo angolano, obviamente que há aqui uma oportunidade para o estreitar das relações e quiçá alvitrarmos num futuro breve, não é, a vinda do atual Papa ou de um outro, mas claro que tudo passa na materialização, não é, das mudanças reais na própria região, para que de facto não só o Santo Padre, mas pessoas interessadas possam de facto encontrar na zona da Muxima um espaço de realização. E aqui, obviamente, o empresariado, o setor privado deve aproveitar a oportunidade para esmerar-se, não é, e encontrar
possibilidades de investimento, né, que contribua também para o fomento de mais postos de trabalho para aquela região. Aragão. Portanto, nós temos essa questão e aqui o acento tónico vai mesmo para a questão da Basílica, muito embora as pessoas importem, né? Temos aqui Sama também, o parque, há muitas coisas que, mesmo a nível da própria administração, do próprio governo provincial de Icolibengo, também estão a ser levados a cabo, mas esse interesse, sobretudo do governo central, dá àquela região, eu costumo dizer que Icolibengo herdou a grande riqueza de Luanda, né? Sim. Com espaço. Sim, como disse também muito bem o Dr. Nuno das Neves, que Icolibengo, só com a Basílica ou com o Santuário da Mochima E o aeroporto poderá ser bem gerido, com uma gestão transparente, poderá ser daquelas províncias que o desenvolvimento poderá ser mais rápido, mas é importante aqui sublinhar e com muita clareza que muitas das vezes o privado quer sempre ir a reboque do Estado. O privado deve entrar, porque o Santuário da Mochima já existe. Agora, o que está a haver aqui é uma requalificação deste mesmo santuário. E é importante que o Estado, e como disseram muito bem os colegas, o Estado deve levar os serviços primários, desde a banca, a trocas comerciais, porque há muitos estrangeiros que visitam esse mesmo santuário, e os nacionais devem ser os primeiros, quando digo os nacionais, estou a falar, os empresários nacionais devem ser os primeiros a terem interesse em investir nessa mesma comunidade. Porque nós estamos a falar de uma província nova, com muitos desafios que tem, mas é uma província que, de facto, poderá, nos próximos 10, 15 anos, poderá apresentar um desenvolvimento daquilo que se almeja. Agora, esperemos nós que o senhor governador Cílio Jacob, daquilo que nós conhecemos, da sua dinâmica, possa também influenciar os empresários locais. Sabemos nós que o Icolibengo herdou, de facto, muitas empresas privadas, não só o aeroporto, que é um setor público, mas o Icolibengo tem muitas empresas e muitos empresários que atuam naquela zona. E esperemos nós que o senhor governador, que o governo provincial saiba mapear, saiba trazer esses empresários e alocá-los então nesta mesma vila, porque a vila, de facto, com aquilo que foi o projeto, a maquete, é uma vila que poderá ser muito bem concebida, mas é importante depois deixar com que o Estado saia deste mesmo projeto e deixe assim o privado para poder gerir e gerar o emprego que se almeja. Aliás, é uma vila nova, não acredito que tenha um número populacional elevado, mas é uma vila que vai garantir, sim senhora, o primeiro emprego. Esperemos nós que os nossos cidadãos angolanos residentes na província do Icolibengo, principalmente naquela zona da Vila do Santuário, sejam os primeiros a serem beneficiados nos pequenos empregos ou empresas privadas que aí possam surgir. Porque, aliás, falando de Icolibengo, tem Sangano, Cabuledo. Sim. Quer dizer, herdou. Sim. Mas aqui nós temos que olhar um pouco, se calhar mesmo, e como disse agora o Aragão, focando-nos na Mochima, é o aspecto de como é que os nacionais podem entrar para ajudar a construir, não é? Uma vez que a empresa que ganhou para fazer as moradias não é angolana, mas seria bom que os serviços adjacentes se desse essa oportunidade, não só aos nacionais, mas aos locais, sobretudo, não é? Sim, de facto a questão de criar oportunidades para os empresários locais é muito importante, não é? Só que tem que ser disciplinados, né? Também tem essa componente, muitas vezes, é a disciplina. Sim, a disciplina também faz parte de um pacote da educação, não é? Aliás, o nosso Estado tem estado exatamente preocupado com a questão da educação da sua sociedade e pode também tomar a dianteira neste particular, mas claro que falar de uma educação de uma forma mais sustentada também é uma responsabilidade das famílias e de outras instituições sociais. Agora, é verdade que
os nativos não podem ser vistos como... não podem estar à margem de todas essas políticas de crescimento e progresso da região. Aliás, haver pacotes de incentivos era exatamente propiciar esse pacote, não é? Para estimular as pequenas empresas que já atuam nas proximidades para serem elas a assumir exatamente o crescimento da região. E também a questão da própria mão de obra, força de trabalho. Criar condições para que, de facto, os jovens da região possam ser atraídos para... Da região não só, né? Agregar valor para as pessoas procurarem lá, estabelecer-se, viver, construir, sim, mas eu olho primeiro na perspectiva de tentarmos travar um fenómeno que de um tempo a essa parte tem sido irreversível, que tem que ver com a questão do êxodo, não é? Se lá já existe alguma juventude, então essa juventude deve ser estimulada a permanecer. Enquanto se estimula essa a permanecer, então podem ser recrutadas outras valências, não é? Para, de facto, contribuírem no crescimento da região. Uhum. O que tem a dizer, Não, é tudo quanto os colegas já disseram aqui. É necessário sempre apelarmos a que todos esses investimentos devem ser preservados, devem ser respeitados. E qual é o impacto que tem, por exemplo, uma visita, por exemplo, do Presidente? Está lá a constatar. Qual é a mensagem que transmite para a sociedade? Não, o Presidente é o chefe de Estado, é o titular do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, o comandante e chefe das Forças Armadas. Portanto, nessa tripla condição em que o Presidente e o chefe de Estado se encontra, a sua presença em qualquer região dá sempre um valor acrescentado a essa região. Do ponto de vista, mesmo só nesta viagem, o Mushima é notícia. Isso já é um ganho para a Mushima, a Mushima. Veja que estamos a falar mais da Mushima e não estamos a falar da Kisama, que é o município onde está a Basílica. Então, quer dizer, faz todo sentido e é de grande relevância a visita do chefe de Estado, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, isto é um acontecimento da semana, portanto, é o chefe de Estado. Estamos aqui a comentar e esse tema parece que é o que mais nos ocupou aqui no debate, é mesmo para vermos a relevância em que se empresta a esse tema. Até porque esta obra é uma obra que está a ser esperada com muito entusiasmo, não só no plano interno, como no plano internacional. Teve lá o Bispo Metropolitano de Luanda, efetivamente, teve o Dom Filomeno Vieira Dias. E, enfim, estamos a ver que é uma coisa de grande relevância, não é de minimizar. Não é de minimizar, tanto assim que reitero que é o tema que mais ocupou este sábado. João, permita-me Muito só. bem, vamos terminar então, faz favor. É 30 segundos. 30 segundos. É só para trazer aqui a ideia de que toda obra que está encabeçada do Executivo Angolano, o Presidente João Lourenço tem estado a visitar. Todas as obras. E acredito que a Mushima, a Basílica da Mushima, não seria diferente. Nós temos estado a ver o Presidente da República, e aqui vou voltar a dizer, a ser o fiscal do fiscal, porque nos outros tempos nós víamos obras cabimentadas pelo Executivo, muitas das vezes o orçamento já era cabimentado, mas as obras não seguiam. E aqui tem estado muito bem, Sua Excelência, Sr. Presidente, a visitar as obras antes da sua conclusão. Muito bem. Domingos das Neves, bom funge. Obrigado. Você também. Vamos a Mushima tomar um cacoço lá da Basílica. É das obras da Basílica. Aqui o programa, um dia temos que ir lá. Temos que ir lá. Não, lá na Mushima. Vamos falar com o diretor Cauê a ver se proporciona aí uma boa ida a Mushima. Muito obrigado então por partilharmos aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Caros telespectadores, muito obrigado por nos terem acompanhado mais uma vez, hoje com grande destaque dado à visita à jornada de campo do Presidente João Lourenço, que foi a Mushima, para saber como é que estão os planos, uma vez que foram dados 36 meses para a conclusão do santuário da Mushima. Podemos ouvir as explicações e aquilo que está a ser feito, para além das casas 150 que já existem para realojar as pessoas que estão em condições dramáticas.
democráticas. Nós voltaremos a estar juntos no próximo sábado. Um grande abraço. Bom fim de semana.